Então vamos lá, pessoal, para a próxima questão, né? A próxima questão, ela estava associada aí a dados extraídos, né, de uma execução orçamentária de um determinado estado. É muito comum também esse tipo de questão, onde eles dão vários dados, né, orçamentários, e faz aí algumas perguntas sobre o que seriam, como foram feitos, né, o total das receitas correntes de capital, despesa corrente, despesa de capital. Então é uma questão, na verdade, sobre classificação de receita e despesa. Então vamos lá para a gente fazer aí a visualização dessas classificações para poder, né, responder as primeiras perguntas associadas a essas tabelas relativas aí à classificação da receita e da despesa. Então vamos lá, eu vou sair aqui da tela para facilitar e a gente vai fazer a classificação e depois, claro, né, fazer aí cálculos para responder as questões. Então vamos lá. Estou saindo aí da tabela, vamos fazer a visualização. Bom, então, alienação de bens, né, é uma despesa de capital. É uma receita de capital, entra dinheiro e sai o bem, então é um fato permutativo, né? Receita de contribuições, aqui, já é uma receita corrente. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, receita corrente. Operação de crédito, receita de capital, entra dinheiro, mas entra obrigação, né? Um fato permutativo. Outras receitas correntes, como o nome já diz, né? Uma receita corrente, bem fácil de classificar. Receita de serviço é uma receita corrente, lembrar, né, do tributa com o país, né, que são aquelas iniciais, né, aquela forma jocosa, para lembrar aí dos tipos de receita. Transferências correntes, o nome já disse, é transferência corrente, né? Que caracteriza uma transferência corrente? Ela financiar, né, para quem está recebendo uma despesa corrente. E uma transferência de capital, que caracteriza uma transferência de capital? Financiar para quem está recebendo uma despesa de capital, ou seja, está associado ao destino, né? O destino que vai determinar se é uma transferência corrente ou transferência de capital. Transferência corrente é uma receita corrente, transferência de capital, uma receita de capital. Maravilha? Então a gente já fez aí a classificação, bem tranquilo. Lembrar que são 3 colunas, né? Previsão inicial, previsão atualizada e receitas realizadas. E lembrar, né, quando eu falar em receita executada, é essa coluna aqui. Essa aqui é o que de fato foi arrecadado, ok? Então, basicamente é isso. Então, vamos lá agora para as despesas, né, fazer aí a visualização da classificação das despesas. Aqui só tem que tomar cuidado, né, porque tem várias colunas. Dotação inicial, que é a dotação na LOA, né, autorizado na LOA. Aqui já é a dotação autorizada na LOA, ajustada pela abertura de créditos adicionais, né? Aí a dotação atualizada, né? Então nem sempre que é aprovado na LOA, em regra, sofre mudanças, sofre movimentações via créditos adicionais. Despesa empenhada aqui é aquela que é de fato executada. E aí a gente tem lá também a liquidada e a paga, ok? Então, a executada é sempre importante lembrar que orçamentariamente é empenhada, orçamentariamente falando, tá bom? Então, vamos lá para a gente fazer classificação. Material de consumo, despesa corrente. Serviço de consultoria, despesa corrente. Outros serviços de terceira pessoa física, despesa corrente. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, despesa também corrente. Obras e instalações, despesa de capital. E aquisição de imóveis, despesa de capital. Ok? Então, bem simples a classificação. Teria que só pegar o valor correto e fazer a soma correta para encontrar as respostas. Então, vamos lá. No primeiro caso aí, ele pede o total das receitas correntes, né, a execução. Então, cuidado, teria que pegar a última coluna lá, né, das receitas realizadas e fazer o cálculo das receitas correntes. Já está aí bonitinho ó, na tabela, ó. Pegando lá a última coluna, receita de contribuições 43 milhões, impostos, taxas e contribuições de melhoria 140 milhões, outras receitas de serviço 7 milhões e meio, receita de serviço 12 milhões e 800, transferências correntes 17 milhões e 100, total 220 e 400, ó. Então só poderia ser gabarito C, ok? Então já está aí bonitinho, separadinho, cálculo feito, né? Basicamente essas informações extraídas lá na tabela. 8, mesma coisa, né? Já está aí o cálculo também bonitinho para vocês.
total das receitas de capital, só pegar lá as receitas, né, com alienação de bens, sempre lembrando da última coluna, né, receitas realizadas, já que é execução. Pegar também o valor executado com operações de crédito, transferências de capital, total 6.900.000. Nesse caso específico, ó, bem simples, gabarito B de bola. Então, sem problema nenhum, gabarito B de bola. Vamos lá para mais uma, né? Questão 9. Aí já fala da despesa, né? Execução das despesas de capital. Então, era só pegar lá o valor das despesas de capital. Lembrar que, nesse caso, como execução, é a despesa empenhada. Então, teria que pegar lá a coluna da despesa empenhada, né? Então, só esse cuidado que teria que ter, né? Separar lá o que é despesa de capital. Então, 2.549.000 obras e instalações, empenhado 1.540.000 de aquisição de imóveis, total 4.189. E aí, nesse caso, ó, gabarito, letra A, 4.189.000. Então, gabarito, letra A. Bom, vamos lá fazer a 10, na execução das despesas correntes, mesma coisa, né? Execução, nesse caso aqui empenhada. Pega a coluna lá da despesa empenhada. Nesse caso específico, né? Material de consumo, 3.900. Serviço de consultoria, 495.000. Outro serviço de terceira pessoa física, 1.940.000. E outro serviço de pessoa jurídica, 780.000. Total, 7.115.000, né? O total das despesas correntes empenhadas, que são executadas, né? No reconhecimento orçamentário. Então, nesse caso específico, gabarito, letra E. Vamos para a próxima, né? Essas eram basicamente classificar e somar sem problema nenhum. Aí tem uma coluna aí, tem uma questão aí que pede efetivamente, né? Nesse caso, o valor dos restos a pagar efetivamente processados, que foram inscritos, né, gente? Então, lembrar que o resto a pagar é a despesa que foi empenhada e não foi paga. Então, você calcula assim. Só que os restos a pagar, eles se dividem em processados e não processados. Os processados são os que já foram liquidados, ou seja, foram liquidados, só não foram pagos. E os não processados, eles não foram liquidados. Então, no caso da questão específica, ele pede os restos a pagar processados. Então, processados é exatamente isso aqui de cima, que é a diferença entre liquidação menos pagamento. O não liquidado, você encontra fazendo empenho menos liquidação. Já o processado, que é liquidado menos pago. Tá, gente? Então, nesse caso, é só a gente encontrar lá o total, né, da coluna das despesas liquidadas. Então, se você pegar lá o total das colunas dos empenhos que foram liquidados, vocês vão chegar aqui, o empenho liquidado é de 10.860.000, né? O total dos empenhos liquidados. E se você pegar lá o total dos empenhos que foram pagos, né? As colunas dos pagos, então o valor pago foi 10.887.000, ok? Então, basicamente, esse é o valor pago, né? Você teria que somar lá a coluna dos valores pagos. E aí, a diferença entre o total liquidado e o total pago é o que vai dar sobre os restos a pagar processados, que vai dar 773.000. Esse aqui é os restos a pagar processados, que é a diferença entre o liquidado menos o pago. Aí você encontra os restos a pagar processados. Ou seja, a interpretação é: eu liquidei 10.860.000. Desse valor que eu liquidei, eu só paguei 10.087.000. Portanto, ficou 773.000 liquidados que não foram pagos. Por isso que são restos a pagar processados. Ou seja,
restos, despesas que foram empenhadas e não foram pagas, porém foram liquidadas. Tá legal? Então esse é o raciocínio. Então nesse caso, gabarito, ó, bonitinho, letra D de dado, 773 mil. Bom, então vamos lá para a questão 12, para a gente fazer a visualização dos itens que foram informados aí em relação às tabelas apresentadas. Então, primeiro que não houve abertura de crédito adicional. Na verdade, né, esse item ele está errado, né? Houve abertura de crédito adicional, sim, tá? Se você pegar lá, o que é o crédito adicional? É a diferença, né, entre a coluna da dotação inicial, né, menos a dotação atualizada. Confrontar essas duas colunas, dotação inicial e dotação atualizada. Se você pegar lá o item outros serviços de terceiras pessoas físicas, vocês vão identificar que a dotação inicial é 1.900.000 e a dotação atualizada é 1.940.000. Se você pegar a aquisição de imóveis, você vai identificar que a dotação inicial é 1.590.000 e a dotação atualizada é 1.640.000. Ou seja, o valor está diferente. Isso quer dizer que houve créditos adicionais. E o item fala aí que não houve. Então, por isso que o item está errado. Vamos analisar agora o item 2. Verificar se houve insuficiência de arrecadação somente no que se refere à receita de capital. Para encontrar insuficiência de arrecadação ou superávit, né? Suficiência de arrecadação, você vai confrontar a coluna da previsão atualizada. Cuidado, tá, gente? Não é previsão inicial, não. É previsão atualizada e receita realizada. Então, é um confronto entre a previsão atualizada e a receita realizada. Nesse caso, é específico somente em relação à receita de capital, é o que interessa. Então, a receita de capital a gente tem 3. Alienação de bens, tá, gente? A gente tem operação de crédito e a gente tem também transferência de capital. No caso, né, a previsão atualizada desses 3, alienação de bens, 2.100. Vou botar aqui de forma resumida, tá? Operação de crédito, 7,5. Transferência de capital, 900. Ok? E a receita realizada, né, que seria confronto. No caso da alienação de bens, né, arrecadou 1.200. No caso da operação de crédito, arrecadou 5 milhões. E no caso específico da transferência de capital, 700. Então, fazendo a diferença, né, você vai identificar aqui que como diferença a gente tem em relação à alienação de bens 900 negativo, né? 900 negativo. Em relação à operação de crédito, a gente tem 2.500 negativo, né? A diferença, lembrar que aqui é a diferença entre as duas colunas. No caso específico da transferência de capital, 200 também negativo. Então, somando todos os negativos aqui, vai dar, né, uma insuficiência de arrecadação de 360 mil, que é exatamente o valor que o item 2 informa. Uma insuficiência de arrecadação de 3.600.000. Então, o item 2 está correto. E o item 3 também está correto. Houve sim abertura de crédito adicional no valor de 90 mil. É só você ir lá na tabela da despesa, né? E pegar lá outros serviços de terceiros. Dotação inicial, 1.900.000. Né? Então, tu pegar aqui, ó, outros serviços de terceiros, pessoa física, você vai identificar que nesse caso, a dotação inicial era de 1.900.000, vou botar de forma abreviada, e a dotação atualizada, 1.940. Então, teve um crédito adicional, né, que é essa diferença de 40. E no caso específico também de aquisição de imóveis, né, que são os dois que teve modificação, a dotação inicial era de 1.590 e a dotação
atualizada de 1.640. Então, a diferença, nesse caso específico, 50 mil. Somando os dois, 40 mil mais 50 mil, teve um crédito adicional total de 90 mil. Ok? Então, nesse caso, o item 3 também está correto. Então, nesse caso, gabarito D, somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Bom, vamos lá para a 13ª questão, né? Essa questão especificamente, ela fala aí sobre a classificação. Então, na tabela da despesa orçamentária, por qual classificação da despesa essas foram apresentadas? Vocês identificaram que lá tinha um código, né, antes de cada despesa, e aquele código, ele representava o quê, né? Lembrar que as despesas, elas são classificadas em relação à natureza, no que a gente chama de CGMED. O que é isso, né, professor Teixeira? Lembrar do CGMED. É um código, né, cada número representando basicamente uma classificação, dependendo da ordem. Temos categoria econômica, que é o primeiro, grupo, modalidade de aplicação, elemento e desdobramento do elemento. Então, basicamente é isso. O primeiro número é a categoria, o segundo é o grupo, o terceiro e o quarto, né, é a modalidade de aplicação, esses dois. O quinto e o sexto é o elemento da despesa, né, é o elemento. E o D, que são os últimos números, o sétimo e o oitavo, perdão, aqui, seria o desdobramento do elemento, ok? Então, a gente tem CGMED, famoso CGMED. Categoria, grupo, modalidade de aplicação, elemento e desdobramento do elemento. No caso específico, né, da tabela, aqueles códigos, eles representavam os elementos da despesa. O elemento, tá, gente, é o código que representa o objeto final do gasto. Então, ele vai dizer basicamente onde a despesa vai ser realizada de forma detalhada, o objeto final do gasto, como a gente visualizou lá na tabela. Maravilha? Então, a 13, gabarito, letra A. Então, turma, vamos agora para a penúltima questão, né? Resolver a penúltima questão, a 14ª. Caberá uma comissão mista permanente de senadores e deputados examinar e emitir parecer sobre as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. Gente, por incrível que pareça, tá? Esse item está correto. Isso está disposto lá no artigo 166 da Constituição Federal, tá, gente? Da CF. Fala exatamente que a comissão mista permanente de deputados e senadores é a famosa comissão mista de orçamento. Essa comissão, ela também emite parecer sobre os projetos do PPA, LDO e LOA e também sobre as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. É só para destacar que, claro que o tribunal emite um parecer nas contas do presidente da República, e quando essas contas são encaminhadas para o Poder Legislativo, né, lá para o Congresso Nacional, elas também recebem um parecer dessa comissão mista permanente de deputados e senadores, ok? Então, o item está correto. Só depois, né, que ela receber esse parecer também da comissão mista de orçamento, é que ela vai para votação pelo plenário, e aí sim ela vai ser julgada, ok? Pelo plenário do Congresso Nacional. É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Também está certo, tá, gente? É o que está previsto lá no artigo 167 da CF, traz várias vedações, e uma dessas vedações é exatamente a questão que proíbe, né, que o governo inicie programas ou projetos que não estejam previstos na LOA. Tem que estar esse programa, esse projeto tem que estar na LOA, porque se ele iniciar um programa que não esteja previsto, incluído na LOA, ele vai estar cometendo uma ilegalidade, né? Ele não vai ter autorização orçamentária para realizar aquele programa, ele não vai estar autorizado a realizar aquele programa, é o que está previsto lá no artigo 167 da Constituição Federal. Então o item 2 também está correto. E o item 3 fala que é obrigatória a execução orçamentária, né, e financeira das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária em montante correspondente a 1,2%, né, inteiro e 0,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde.
tá quase tudo certo, né? Com um pequeno detalhe no finalzinho aqui. Por isso que inviabilizou, esse item 3 está errado, né? Por isso que ele está errado, porque ele fala aqui que vai ser obrigatório executar essas emendas até a 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Não. A obrigatoriedade, o encaminhamento, né, a aprovação é com base no valor previsto no projeto. Agora, a obrigatoriedade de execução é com base na receita corrente líquida, tá, gente? Realizada no ano anterior. E não com base na receita corrente líquida. Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Gabarito letra C. Turma, então, o simulado ele é usado, né, para a gente aprender, né? Não é só para a gente medir os nossos conhecimentos, principalmente também para aprender mais, né? Ampliar esses conhecimentos, né? E, claro, também atualizar esses conhecimentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é que o orçamento ele é aprovado antes, né? Sempre no ano anterior. Então, o legislador, sabendo dessa regra, que, por exemplo, o orçamento para 2020 tem que ser aprovado em 2019. O de 2019 foi elaborado e aprovado em 2018, né? Então, basicamente, essa é a regra. Então, quando foi estabelecida essa obrigatoriedade de cumprir, né, executar obrigatoriamente as emendas individuais apresentadas pelos parlamentares, basicamente, o projeto ele está em andamento, ele está sendo aprovado. Então, quando a lei orçamentária é aprovada, o percentual que vai constar lá é um percentual de 1,2 em cima da receita corrente líquida projetada no projeto. Por quê? Porque a receita realizada não vai estar, essa informação não vai estar disponível, porque ela só fica disponível no final do ano. Então, eles aprovam o projeto, colocando 1,2% em cima de uma receita corrente líquida projetada na LOA, e quando for executado o orçamento, já no ano seguinte, aí já se sabe o valor efetivo da receita corrente líquida que foi realizada, aí sim a obrigatoriedade não é 1,2 em cima do que foi aprovado na LOA, e sim 1,2 em cima da receita corrente líquida efetivamente arrecadada no ano anterior. Porque o orçamento é executado no ano seguinte, porém o orçamento é elaborado no ano anterior. E quando ele está sendo elaborado, ainda não se tem o valor exato da receita corrente líquida que foi realizada. Tá legal? Então é por isso que ele é aprovado com base numa receita corrente líquida projetada do projeto. E quando na execução a obrigatoriedade é em cima da receita corrente líquida realizada. Ok? Então tem essa diferença. E eu também queria aqui, né, passar para vocês algumas novidades. Eu vou, inclusive, usar essa questão para passar essa novidade, né, que foi uma novidade recente. É só para lembrar que o orçamento, tá, gente? Grande parte da doutrina fala que o orçamento, em regra, é autorizativo, ou seja, ele autoriza despesas e o gestor vai realizar se quiser. Porém, né, através de várias emendas, o Congresso Nacional vem fazendo modificações e transformando parte desse orçamento que a doutrina chama de autorizativo em impositivo. Tá legal? Então, nesse caso específico, tá, gente? Só para lembrar que foram duas emendas que já vão trazendo efetivamente o orçamento em impositivo. A emenda condicional 86, tá, gente? Ela transformou emendas individuais em obrigatórias, só que até um limite. Esse limite é em cima da receita corrente, até 1,2% da receita corrente realizada no ano anterior. Então, os parlamentares podem apresentar emendas individuais ao projeto, criando novas despesas. O gestor vai ser obrigado a executar essas despesas, dessas emendas individuais, até o limite de 1,2% da receita corrente líquida. E agora em junho, tá, gente? Agora em junho foi aprovada a emenda condicional 100, transformando em obrigatória
as emendas de bancada até o limite de 1% da receita corrente líquida realizada no ano anterior, sempre com base na receita corrente líquida realizada no ano anterior, 1% também, tá, gente? Então foi emenda bem recente. Então a gente tem emendas individuais e emendas de bancada. Pela emenda constitucional 86, emendas individuais são impositivas até o limite de 1,2% da receita corrente líquida, ou seja, obrigatórias. E pela emenda constitucional 100, as emendas de bancada, lembrar que cada estado tem uma bancada, o Distrito Federal também tem uma bancada, e as emendas apresentadas por essas bancadas, elas são de cumprimento obrigatório até 1% da receita corrente líquida realizada no ano anterior. Maravilha? Então, tomar cuidado aí com essas modificações, ok? Então, fica atento a isso. Então, turma, tem a novidade nessa emenda constitucional 100, né? Ela basicamente aumentou lá o número, né, o percentual de obrigatoriedade de cumprimento do orçamento, né? Então, era 1,2% e somente para as emendas individuais da receita corrente líquida do ano anterior. Agora também mais 1% para as emendas de bancada da receita corrente líquida, né? Lembrar que tem esses dois tipos de emenda, cada um com percentuais de obrigatoriedade diferentes, 1,2% e 1%. Lembrar que até 2020 vai ser 0,8% para fazer uma adequação ainda do orçamento. 1% só vai ser obrigatório de fato a partir do orçamento da execução do orçamento de 2021, tá bom? Gente, eu gravei um vídeo, tá, gente? Está disponibilizado no meu YouTube, onde eu explico detalhadamente a emenda constitucional 100. Então, se você quiser saber mais, tá, gente, sobre essa emenda, com riqueza de detalhes, assista o vídeo que eu gravei, está disponibilizado no meu canal do YouTube, Professor Alexandre Teshima. Esse é o meu canal, Professor Alexandre Teshima, e lá vai estar uma explicação detalhada da emenda constitucional 100, ok? Bom, então vamos lá para a nossa última questão, né, do simulado, tá, gente? Nossa última questão do simulado, questão 15, que pede alternativa incorreta, né? Ele quer lá a questão falsa. Então vamos lá para a gente fazer essa análise aí em relação a um estágio da despesa, né, que é um empenho muito importante, que a gente não pode deixar, né, errar, perder questões com base no empenho, que está claro, né, as informações pertinentes a esse estágio importante do empenho, ele está lá definido na lei, famosa lei 4.320. Bom, vamos lá. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho? Certo. Qualquer despesa, tá, gente, não tem exceção. Toda despesa orçamentária para ser empenhada, ela tem que ter prévio empenho. Então, antes de realizar a despesa, tem que ter o empenho. Tá legal? Então, isso vale para qualquer despesa, não tem exceção. Cuidado com isso. Em casos especiais, previsto na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho. Também está certo. Gente, também cuidado. O empenho, ele não pode ser dispensado. O que pode ser dispensado é a nota de empenho. E, nesses casos, o que acontece? A despesa é empenhada, só não é emitida a nota de empenho, o papel, o impresso, tá, gente? Isso não é emitido. Algumas despesas, geralmente, não faz o porquê da obrigatoriedade de emitir a nota de empenho, mas é empenhado. Por exemplo, despesa de pessoal. O empenho é feito, mas a nota de empenho não é feita. Por quê? Porque tu imagina que se tivesse, né, lembrar que o empenho ele é feito em nome do beneficiário. Imagine se tivesse que emitir uma nota de empenho para cada servidor. Ia ser um gasto de papel, um trabalho desnecessário. Então, nesse caso, existe uma legislação específica que dispensa não o empenho, mas sim a nota de empenho. Maravilha? Então, só cuidado com esses detalhes. Vamos lá. C. Será feita por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. Certo. Gente, existem 3 modalidades de empenho: ordinário, estimativo e global. O ordinário e o global, lembra que o empenho é prévio? Antes de fazer a despesa, tem que fazer o empenho. Muitas vezes, antes, você não sabe o valor exato da despesa. E aí, quando você não sabe antes o valor exato da despesa, você faz o empenho estimativo. Como, por exemplo, contas de luz, água e telefone. Previamente, tem como você saber quanto você vai gastar de luz, água e telefone?
Se não for uma conta pré-paga, né, que agora tem, você não tem como saber. Então você faz um empenho com uma estimativa de quanto você vai gastar de luz, água e telefone. Então, empenho estimativo é usado para aquelas despesas cujo montante não se possa determinar. Quando você sabe o montante, você usa global ou ordinário, ok? Vamos para D. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Também está certo. Então, é o que dispõe o artigo 58 da Lei de 4.320, que estabeleceu o conceito de empenho. É um ato que tem que ser emanado só por autoridade competente, que nesse caso é, em regra, né, o ordenador de despesa, o gestor maior, ou delegações feitas pelo gestor maior da repartição, da entidade, ele que é a autoridade competente para emitir o empenho, né, que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. É que, na verdade, o empenho é uma garantia e um comprometimento. Quando o governo empenha, ele está se comprometendo, ele está falando assim para o fornecedor, fornecedor, pode prestar o serviço que eu estou me comprometendo e já reservei recursos orçamentários para te pagar. Então é uma garantia para o fornecedor e para o gestor é um comprometimento. Então, depois que for prestado o serviço, o fornecedor, né, o governo, perdão, ele tem que pagar. Ele não pode, nesse caso, alegar nenhum outro tipo de condição. Por quê? Porque ele se comprometeu. Então, por exemplo, ele não pode alegar que não tem dinheiro, né, ou coisa desse tipo. Maravilha? Bom, letra E. Salvo em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública, o empenho da despesa não poderá exceder os limites dos créditos concedidos. Está errado. O empenho nunca poderá exceder o limite dos créditos concedidos na lei orçamentária em créditos adicionais, nem em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Então, quando ele fala que caso guerra, comoção interna, né, o empenho não poderá exceder os limites dos créditos concedidos, não. Inclusive, em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública, o empenho não poderá exceder os limites dos créditos concedidos. Então, não tem exceção. Então, por isso, tá, gente, que esse item, perdão, a letra E está errado, porque não tem exceção. Todo empenho, mesmo em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública, não pode exceder o limite dos créditos concedidos. Então, gabarito letra E. Valeu, turma? Então, bons estudos, né? A gente finaliza aqui mais um simulado e até o próximo!